Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Nosso assunto hoje é verdadeiro discípulo. Assim diz a palavra do nosso Deus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se, com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus deseja verdadeiros discípulos. E ele deixou isso muito claro quando estava dirigindo aos seus discípulos as últimas orientações antes da sua ascensão ao céu. A Bíblia diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus quer discípulos, e ele quer discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Para eu ser um verdadeiro discípulo, Jesus será o meu maior amor e o meu maior compromisso. Para eu ser um verdadeiro discípulo, eu pagarei qualquer preço para seguir Jesus. Para ser um verdadeiro discípulo, eu farei qualquer esforço que for necessário para realizar a vontade do meu Senhor, do meu Mestre, Jesus. E eu renunciarei a tudo quanto eu sou e tudo quanto eu tenho e tudo quanto eu possa vir a ser ou ter para ter a plena aprovação de Jesus. Eu desejo ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Você também deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Vamos analisar cada um desses pontos com cuidado para melhorar a nossa disposição para o discipulado que Jesus tem para nós. Primeiro, se eu quero ser um verdadeiro discípulo, o meu compromisso de amor por Jesus será o maior. Nos versículos já lidos,
ele diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus será o meu amor. Eu amarei Jesus mais do que eu amo o meu pai. Eu amarei Jesus mais do que eu amo a minha mãe. Eu amarei a Jesus mais do que eu amo a minha mulher. Eu amarei a Jesus mais do que eu amo os meus filhos. Para quem tem neto, mais do que você ama seus netos. Mais do que você ama seus irmãos, do que você ama suas irmãs. E mais do que você ama a sua própria vida. Para ser um discípulo, um verdadeiro aprendiz, alguém que está se tornando cada dia mais parecido com Jesus, o seu amor por Jesus precisa ser o maior. Ninguém pode estar acima de Jesus na sua relação de amor. Jesus será o seu maior amor para que você seja um verdadeiro discípulo. Se ele está num plano abaixo, então você não está preparado para ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo. Jesus requer isso. Você quer me seguir, quer ser meu discípulo, você precisa me amar acima de qualquer coisa. Esse é o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, sabemos da importância de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser o nosso maior amor. Jesus precisa ser o nosso maior amor. É por Ele que nós devemos ter o maior amor. Pai não pode ocupar o primeiro lugar, mãe não pode ocupar o primeiro lugar, filho não pode ocupar o primeiro lugar, esposa ou marido não pode ocupar o primeiro lugar, irmão ou irmã não pode ocupar o primeiro lugar, e nem a minha própria vida, nem o meu conforto, nem meu bem-estar pode ocupar o primeiro lugar. Jesus precisa ser o meu maior amor para que eu possa viver intensamente o discipulado que Ele tem para mim. Segunda coisa, minha decisão de seguir Jesus precisa ser incondicional. Versículo 27 ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre isso. Carregar a cruz significa que eu vou com Jesus onde for preciso. Qualquer preço que me custar isso, eu estarei com Jesus. Eu não vou abandonar Jesus por nada. Não tem dificuldade que vai me afastar de Jesus. Nenhuma decepção vai me afastar de Jesus. Por quê? Por causa da minha decisão de crucificar o meu próprio eu. Pensa nessa cena de carregar a cruz. Jesus disse: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. A cruz tinha uma finalidade na época em que Jesus foi preso a uma cruz. Ela era o lugar de matar um condenado à morte. Cruz não era enfeite. Cruz não era decoração de gargantilha. Não. Cruz era instrumento de morte, era como uma cadeira elétrica, era como um fuzil para o pelotão de fuzilamento, era um instrumento de morte, era como aquela guilhotina que cortava a cabeça dos condenados à morte. Era esse o papel da cruz e Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz, vem atrás de mim. Eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, mas você vem também disposto a morrer comigo. Esse é o sentido do discipulado que Jesus está dizendo. Minha decisão de segui-lo precisa ser incondicional. A história nos conta que determinado seguidor de Cristo ali dos primeiros séculos foi preso durante muito tempo, foi torturado e ele foi condenado à fogueira.
E então vieram para ele e fizeram uma proposta. Amigo, se você decidir renunciar à sua fé em Jesus Cristo e maldizer Jesus, você será perdoado de tudo e não será condenado à morte. E então vieram para ele e perguntaram: e aí, o que você decide? E ele respondeu o seguinte: eu tenho andado com o meu Senhor por longos anos. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me traiu e eu não vou abandoná-lo por nada. Acendam logo esse fogo. Ele estava decidido a ir para a fogueira vivo, mas não estava disposto a negar a sua fé em Jesus. A minha decisão de seguir Jesus precisa ser irrevogável, precisa ser incondicional. Eu estou com Jesus e eu vou com Jesus. Eu não vou permitir que nada me decepcione, que nada me esfrie, que nada me afaste, nenhuma dificuldade, nenhuma decepção. Eu aceito a morte do meu eu. O apóstolo Paulo viveu com esse tipo de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O nosso ego, o nosso eu, o nosso velho homem, ele precisa mesmo de uma boa cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 10, ele diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Estas coisas têm um custo. Quem quer construir precisa fazer cálculos. Quem quer guerrear precisa fazer cálculo. É preciso avaliar e é preciso decidir. Isso não é coisa para vacilar no meio do caminho, no meio do processo. A minha decisão de seguir Jesus precisa ser incondicional. Eu preciso daquele poder sobrenatural que vem do próprio Deus para eu viver isso. Eu preciso do poder do Espírito Santo para eu poder honrar essa decisão de seguir Jesus de modo incondicional. E a terceira coisa que aprendemos nesse texto é que eu preciso renunciar a tudo que eu possuo. O versículo 33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Eu preciso renunciar aos meus direitos individuais. Eu preciso renunciar aos meus bens. Eu preciso renunciar a tudo que eu possa chamar de meu para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus me custa tudo que eu possa chamar de meu, tudo que eu possa sonhar em ter, mas vale a pena. Esta é a vida, ser discípulo de Jesus Cristo. E ele nos convida para isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele faz aquele
tão famoso convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É tão bom seguir Jesus. É a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É tão bom ser um discípulo de Jesus. É tão bom estar comprometido em conhecer Jesus e experimentar a sua vontade. Você se torna um verdadeiro discípulo de Jesus e então você está pronto para fazer também verdadeiros discípulos para Jesus. Ele mandou, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cada um de nós precisa ser um discípulo de Jesus com o compromisso de seguir Jesus de maneira incondicional, de estar disposto a pagar qualquer preço por esse aprendizado, de estar disposto a abrir mão de tudo que eu sou e tudo que eu tenho, tudo que eu vier a ser e tudo que eu vier a ter, para conhecer Jesus, andar com Ele e cumprir a sua vontade. E então eu posso ser também usado por Jesus para fazer novos discípulos. Ele disse aos seus discípulos: vão agora e façam novos discípulos. Ensinem os novos discípulos a fazer tudo o que eu ensinei vocês fazerem. Ensinem eles a obedecer o que eu ensinei vocês a obedecerem. Você precisa amar e se comprometer com Jesus acima de qualquer outro compromisso. Tome a decisão incondicional de seguir Jesus Cristo e jamais abra mão dessa decisão. Eu tomei a decisão de seguir a Cristo no dia 28 de janeiro de 1979. Foi a melhor decisão da minha vida. Se pudesse voltar no tempo, eu tomaria essa decisão ainda antes, para ter mais tempo com Jesus. Eu queria ter tido a oportunidade que meus filhos têm tido, de crescer conhecendo o Evangelho e em algum momento na sua vida assumir um compromisso de continuar seguindo aquilo que aprendeu desde a infância. Mas eu só conheci Jesus quando eu já tinha uma certa idade, mas dali para cá eu tenho aproveitado esse relacionamento com Jesus, que é a melhor coisa da vida. Tome então essa decisão de seguir Jesus de maneira incondicional e aceite o preço e renuncie a tudo por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós podemos abrir mão de tudo que for preciso, porque vale a pena. Jesus é a melhor escolha que você possa fazer na sua vida. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, quero pedir que o Senhor gere no coração de cada pessoa aqui o desejo de ser um verdadeiro discípulo teu. Primeiro, chame cada um aqui para seguir ao Senhor, tendo o Senhor como Salvador e Senhor da vida. E depois, aqueles que já estão contigo, para ter um compromisso mais profundo de aprendizado, de caminhada junto, de realmente tornar-se um modelo para outros. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa frutificar no seu coração, em nome de Jesus.